Sejam muito bem-vindos, eu sou Wilson Guardia e este é o programa direto da redação, apresentado aqui no estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano, canal 3 da NET. Você também pode acompanhar a nossa programação via redes sociais, pelo facebook.com/seu canal regional ou facebook.com/jornal ABC Repórter. Também nos sites abcrepórter.com.br e tvgrandeabc.com. Hoje tem um convidado para lá de especial aqui no estúdio da TV Grande ABC. Claro que nós vamos falar sobre uma festa junina que ainda ocorre neste final de semana na cidade de São Caetano, festa esta que tem como fundamento, claro, a confraternização e também arrecadar fundos para manter as obras de uma igreja na cidade de São Caetano. Mas antes de apresentar aqui o nosso convidado, queria que vocês acompanhassem a nossa programação, mandassem suas perguntas, curtissem e compartilhassem esse programa nas redes sociais. Olha aqui, ó, celular em mãos, para ter a interação com a nossa audiência, com o nosso internauta. Então, tenho aqui o prazer de receber aqui no estúdio o padre Antônio Becker Ferreira. Ele é o pároco da Igreja São João Batista, aqui na cidade de São Caetano. Para quem não conhece, na rua Piauí. Padre, seja muito bem-vindo. Obrigado, Wilson. Uma boa tarde. Também muita alegria estar aqui com vocês hoje, nesta tarde, poder partilhar um pouco e conhecer também o trabalho de vocês. Perfeito. Padre, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, queria que o senhor contasse um pouquinho sobre essa sua jornada, essa sua dedicação à igreja, dedicação a Deus. O senhor comentou comigo aqui nos bastidores que tem 12 anos de ordenamento como sacerdote, enfim, como que surgiu esta inspiração, digamos assim, padre, para o senhor seguir na vida religiosa? Isso, então são 12 anos já de vida ordenada. A vocação surgiu, propriamente dita, do envolvimento com a comunidade. A partir do momento que você começa a interagir, a participar, a conhecer a realidade, você sente que você pode justamente contribuir mais. Quer dizer, e dentro daquilo que é o chamamento de Deus, a vocação, você vai respondendo. E à medida que você vai respondendo, quer dizer, realidades vão surgindo, vão sendo criadas pela graça de Deus, e eu acredito que foi isso que mais sensibilizou para que pudesse de alguma forma estar aqui hoje à frente da comunidade, da paróquia, como sacerdote, como padre. Perfeito, padre. Dentro dos sacramentos, dentro daquilo que a Igreja Católica prega, daquilo que a Igreja Católica acredita, como que o senhor avalia de bate-pronto a relação hoje dos jovens com a igreja, né? Porque teve uma época que os jovens tinham se afastado, depois de um tempo os jovens voltaram a seguir a igreja, enfim. Como que o senhor vê essa relação hoje, padre? Hoje é um pouco conflituosa, não é assim tão participativa. Foi mais participativa quando teve, um tempo atrás, e tem hoje ainda, mas um tempo atrás, a questão da renovação carismática católica. Então existia mais o envolvimento, mais o engajamento, e isso foi muito produtivo, muito bom. Hoje, são poucos que participam dos grupos de jovens, dos grupos de oração. Então, quer dizer, hoje carece um pouco, necessita um pouco desse tipo de trabalho, não é que existe só isso, claro, mas necessita um pouco desse trabalho para cativar os jovens. Porque os jovens, em verdade, têm muitas facilidades hoje, e essas facilidades acabam atraindo, mas acabam não engajando. Por quê? São momentos. É diferente, por exemplo, de um envolvimento em comunidade, é diferente do envolvimento em grupo de oração, é diferente do engajamento da renovação carismática católica. Por quê? Ali você vai justamente se vivendo, convivendo. Se dá o crescimento, o questionamento e se dá também a abertura. Então carece um pouco essa realidade e se retornar um pouco. Existe ainda, mas temos que mais talvez investir nisso. E padre, como na abertura do programa que eu citei, eu comentei, a relação da festa que ocorre na paróquia. Fala um pouquinho mais sobre esta atividade. É uma festa, claro, de celebração, de confraternização, mas que ela também tem um outro viés, que é o viés de arrecadação para ajudar a manter as obras da igreja, não só as obras estruturais, obras físicas, mas também as obras de caridade, assistência às famílias, enfim,
que é o papel fundamental da igreja, um dos papéis fundamentais da igreja. Padre, por gentileza, quando o senhor vai comentando, nós temos algumas fotos dessa festa e depois nós vamos seguir aqui, falar um pouquinho sobre os sacramentos. Temos algumas fotos do senhor durante uma missa, durante algumas solenidades religiosas, enfim, fica à vontade, padre. Certo. Então, estamos realizando a nossa quermesse. Ela está acontecendo lá na Capela Santa Rita, lá no finalzinho ali da Kennedy com o Corpo de Bombeiros. Por que estamos realizando lá? Porque, em verdade, nós não temos espaço. A estrutura que tínhamos foi demolida para ser construída, estamos construindo. Conversamos lá com o pessoal da paróquia Nossa Senhora Aparecida, o Padre Luiz, então ele nos ajudou cedendo o espaço. Então a nossa quermesse está acontecendo lá durante esse mês de julho. Próximo final de semana será o último final de semana da quermesse. E o intuito é convivência. Né? Uma boa parte, talvez ali 40%, 50% seja convivência. O restante é em função dessa nossa construção. Como falamos também no comecinho, tem lá as suas dificuldades, questão dos valores para a construção, então também essa quermesse visa ajudar nisso. É lógico que uma quermesse não dá para fazer toda uma construção como nós pretendemos, mas com certeza isso vai favorecer muito, né? Enquanto o senhor falava, colocamos aqui um vídeo lá da Capela Santa Rita, onde ocorre a quermesse, as famílias confraternizando, mostramos aí outra foto com o nosso diretor aqui da TV Grande ABC, o publisher também do jornal ABC Repórter, Walter Estevam Júnior. Enfim, padre, é importante essa relação com a comunidade, né, de estar próximo à comunidade, participar das atividades. Também, né? Por quê? Não é só questões de igreja, é questões de igreja, mas de uma igreja que está presente nas realidades. Então isso tudo favorece na questão da convivência, do conhecimento, isso é muito bom. O senhor disse que a festa então ela segue nesse final de semana, né, padre? Segue, então sábado e domingo ainda acontecem. Perfeito. De que horas a que horas? Tem a missa às 18 horas, então mais ou menos ali 19h10, 19h20, já começa a nossa quermesse. Mas a missa ela continua ocorrendo lá na paróquia e depois o pessoal se desloca até a Capela de Santa Rita para essa confraternização, para esta quermesse. Não. A missa acontece mesmo na Capela Santa Rita. Aí logo em seguida, na capela ainda acontece a nossa quermesse. Legal, padre. O senhor falou aqui a respeito das obras lá na paróquia. O que é projetado para a paróquia, para a comunidade, que acompanha tanto o senhor, que frequenta a igreja nas suas missas e nos seus grupos de oração, em suas outras atividades, padre? Conta um pouquinho mais do que o senhor planeja, o que a comunidade planeja para o espaço. Isso, então lá na paróquia, a nossa pretensão de construção é o quê? Tínhamos um salão até que razoável, mas tínhamos outras salas e não sei o que mais que eram inapropriadas para a formação, para a catequese e outras atividades mais. Então nós demolimos e a pretensão é fazer o quê? Fazemos um salão, toda a parte de baixo, é um espaço de mais ou menos 20 por 20 metros quadrados, um salão então. Na parte de cima são 6, talvez 7 salas para formação, instrução, catequese, e na parte de cima seria justamente a casa paroquial. Por quê? Não temos também a casa paroquial. Legal. E olha aqui, padre, a interação com a internet, com a nossa audiência é bem interessante. Aqui, ó, o Victor, que é o cantor, que frequenta lá a paróquia, manda aqui um grande abraço, diz que o senhor é muito amigo dele, viu? Poxa, obrigado, Victor. Deus abençoe a você e seu ministério. Isso ajuda muito, né? Dons, carismas muito múltiplos, com certeza, chegam também a muitas pessoas. Deus abençoe. Seguindo aqui com o nosso programa, padre, toda obra tem sua complexidade, há certos transtornos. De que forma que o senhor tem trabalhado como pároco da Igreja de São João Batista para minimizar os impactos aos fiéis que frequentam a igreja? Ali como a construção acontece no fundo da igreja, então assim não cria tanto transtorno. Acontece um pouco mais em relação, por exemplo, a matrimônios, casamentos, mas não chega assim a interferir diretamente. Então, quer dizer, a atividade acontece mais lá ao fundo na construção. Legal, padre. E tem um prazo para que essa construção termine? Elas já iniciaram? Como é que está o andamento das obras? Diz o ditado que obra de igreja nunca termina, né? Mas a gente pretende que, com a graça de Deus e o esforço todo da comunidade, isso aconteça, pelo menos a estrutura possa estar pronta ao longo desse final de ano. Por quê? Aí depois vem a questão de acabamento e outras coisas mais. Mas pelo menos a estrutura, com a graça de Deus, a gente pretende que aconteça esse ano ainda, 2019.
Há quanto tempo o senhor está à frente desta comunidade? Já são 3 anos. Olha só, 3 anos. tempinho já. É. Ao longo dos 12 anos de ordenamento, padre, o que o senhor pode dizer que foi o mais marcante na sua vida como padre? Não, Claro, além da ordenação. não tem aquele, a gente chama de PMPO, né? Não tem isso. Acho que o contexto todo ele é bonito, ele é marcante, né? Desde o começo até hoje são 12 anos. Então, quer dizer, isso é uma constância, né? Acontecimentos, pessoas, desafios, com certeza eles marcam muito beneficamente a minha vida, pelo menos. Então, acho que não teria alguma coisa assim. É lógico que a gente fala assim, o dia da ordenação, isso com certeza, mas quer dizer, ao longo disso, vários acontecimentos, até os dias de hoje, né? E padre, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, todos aqueles que seguem a ordenação passam por um extenso curso de teologia. O senhor tem alguma outra formação? Também a formação hoje ela é composta do quê? De 1 ano, tem a pastoral vocacional, mais ou menos ali 2 anos, depois vem o propedêutico, depois vem a filosofia, são 3 anos, depois vem a teologia, são 4 anos, e depois tem 1 ano pastoral. Então, ao longo do processo formativo, são 11 anos. Então, ao longo desse 11 anos... muito tempo, né, padre? Mas é necessário, né? Quer dizer, uma melhor capacitação é uma melhor maneira também de você estar conhecendo e lidando com a realidade, sem contar as coisas propriamente da fé. Porque isso aí também existe o déficit que acontece em vista da formação familiar, da formação da comunidade eclesial, que a gente chama. Então acontece isso. Então esse processo de formação, ele é muito proveitoso nesse sentido, capacita realmente para que a gente possa estar nas realidades e ali ser a presença de Deus através da igreja, o conhecimento da igreja, doutrina, né? É porque muitas pessoas pensam que seria só uma questão de vocação, de chamamento para Deus, mas não, tem todo um preparo, né, padre? Sim, a vocação acontece, fato, isso aí é o essencial. Mas se Deus chama para você estar numa realidade e você não conhece aquela realidade, ou ainda, né, você não conhece como você vai contribuir com aquela realidade, seria a doutrina, ensinamento da igreja. Então, quer dizer, se torna, em alguns aspectos, obsoleto. Agora, à medida que você tem essa possibilidade de se capacitar, de conhecer, melhor será a sua ação naquela realidade. Padre, nós vamos pedir uma licencinha para o senhor, nós vamos fazer um breve intervalo, nós voltamos na sequência, falando de outros assuntos, claro, dentro dos preceitos católicos, falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho frente à paróquia, tá certo? Sim. Então, você que nos acompanha, fiquem ligados que voltamos já. Até breve. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. K1900, seu novo estilo de vida. Inovação, troca de experiências são fundamentais para o crescimento dos negócios. Conheça agora o K1900, espaço Cowork no ABC. Sem fidelização, usa o que precisa e paga apenas pelo que usou. Salas e toda a infraestrutura, bicicletário e um exclusivo boteco working. Avenida Presidente Kennedy, 1900, bairro Olímpico, São Caetano do Sul. Ligue 4210-2114. K1900, ideal para organizar e desenvolver seus negócios. Olha só, estamos de volta com o programa Direto da Redação. Hoje é um papo muito agradável aqui com o padre Becker, ele que é o pároco da igreja São João Batista, na cidade de São Caetano, ali a Rua Piauí, igreja muito bonita, que passa, claro, por um processo de obras que é importante, depende da ajuda também da comunidade para que essas obras sejam concluídas, mas não só isso, né, padre? É importante a gente destacar também aqui outra missão ou outras missões da qual a igreja tem perante a sociedade. Como que se dá este acolhimento junto à sociedade, ajuda mesmo religiosa, ajuda espiritual que a igreja pode levar às famílias desassistidas do município, enfim, padre, como que é todo esse trabalho? Isso é importante também, né? Quer dizer, como católico, não basta você acreditar em algo, Deus, ou acreditar na igreja, né? É importante que você esteja participando. Então, quer dizer, na questão da comunidade, muitos acabam não participando, não indo, nem às vezes a missa, que é mandamento da igreja, participar das missas domingos, dia de guarda, então acaba não participando. Mas é importante o quê? Que as pessoas busquem a igreja no sentido de que não só uma questão terápica, então é uma atividade terapêutica, isso, aquilo, não é isso, também tem isso, mas é muito mais a questão da vivência da fé, e para isso tem múltiplas atividades, né? Seja do Terço dos Homens, seja da Legião de Maria, Apostolado da Oração, Pastoral da Caridade, que visa mais esse acompanhamento aos irmãos mais carentes, necessitados. Então, quer dizer, um primeiro passo seria justamente as pessoas que já professam a fé, são cristãs católicas, que pudessem participar. Tem um trabalho nosso que é feito de visitação, normalmente ela acontece às quartas e sábados. Então se visita lá o nosso território paroquial, visita as casas, abençoa as casas, reza com as famílias. Mas também é importante que as pessoas possam ter esse espaço como um momento de oração, de convivência e de aprofundamento da fé. Por quê? Muitos de nós cristãos católicos, nós não conhecemos a fé. Então, temos facilidades, internet, como é o caso aqui, outros meios mais, mas as pessoas acabam não se interessando. O fato de ir à igreja, estar participando ali, também pode ser a ocasião pela qual elas possam estar sendo sensibilizadas para buscar. Por quê? À medida que você busca, à medida que você conhece a fé, você vê que existe a possibilidade desse algo a mais. Não só em benefício da pessoa, a gente pensar uma pessoa que está estressada, uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que está carente. Não é só essa função, mas é o sentido da pessoa despertar. Ao despertar, ela não só ela vê que ela é ajudada, mas também que ela pode ajudar as pessoas. Pegue, por exemplo, a pastoral da caridade. Padre, a pastoral da caridade visa ajudar aqueles que estão necessitados, alimentos ou outras coisas mais. Temos lá 25 famílias que são acompanhadas. Mas não é só isso, é o fato de acompanhá-las, mas ver que de repente também elas têm possibilidade de quê? De fazer algo pelas pessoas. Poxa, eu vim aqui porque eu estou carente, necessitado de um alimento. Então a igreja busca me ajudar. Mas tem coisas que eu posso também fazer pelo meu irmão e que nem sempre eu estou desperto ou sensível para isso. Até porque nem só do pão vive o homem, né, padre? Não, é necessário, né? Quer dizer, quem está com fome quer pão, quem está desempregado quer trabalho, mas não é só isso.
Ah, então alguém me ajuda, mas eu também posso ajudar alguém? Pode, lógico. Quantas pessoas, por exemplo, no nosso bairro lá, Santa Paula, quantas pessoas vivem em apartamentos isoladas, estressadas mesmo, né? Depressivas. O número de suicídios ali, eu não tenho assim uma estatística, né? Mas é alto, né? Por quê? As pessoas vivem isoladas. Quer dizer, o fato de estarem ali, de repente conhecerem a fé, participando, é a ocasião também pela qual eu posso ajudar. Por quê? Ajudando o outro, em verdade, eu estou o quê? Me ajudando. Padre, quando eu vou visitar um doente, é lógico que eu vou em função do testemunho, da vivência da fé. Mas ao fazer aquilo, aquilo faz o quê? Retorna para mim. Por quê? Eu me realizo enquanto pessoa, não fico ali fechado em mim mesmo, é o egoísmo, não fico fechado em mim mesmo, pelo contrário, me abro. Quer dizer, ganho eu, porque exercito, pratico a fé, mas também a pessoa, porque eu vou ao encontro. Sempre amor ao próximo, né, padre? Isso é benéfico em todos os sentidos, né? Bom, padre, eu vou pedir para a nossa produção, temos aqui algumas fotos, a do senhor, claro, durante celebrações religiosas, queria que o senhor fosse comentando assim que as fotos fossem entrando. Não, um batizado, não é isso? Isso, os batizados acontecem lá no segundo e quarto domingo, na missa das 10 horas. Então, ao longo da missa, faz os ritos iniciais e após a missa vem propriamente o batismo. Esse não é o batismo por imersão, né, padre? Isso é o derramamento, né? Tem o aspersão, imersão, que é batismo, Sim, a palavra sim. batizar quer dizer imergir, né? E o derramamento, que é feito. Normalmente é feito assim, né? Perfeito. Mesmo porque a gente não tem uma estrutura que precisa, para o batismo, a imersão, Claro. precisa da fonte batismal. Nós não temos, né? Nesta imagem, padre, por gentileza? Aqui foi a missa, deixa eu ver, aqui foi regional, foi o ano passado, né? Foi a missa regional, ainda estava, o padre Alexandre estava ali conosco, hoje ele Legal. está já em Portugal. Eu tinha até um pouco mais de cabelo, né? Aí a consagração, né? Isso, a elevação das espécies, né? O corpo e sangue do Senhor. Legal. O que mais temos, pessoal? Mais alguma coisa? Aí, padre. Aqui foi a Aninha e a Lorene quando elas foram consagradas a Nossa Senhora. Então foi um Olha domingo só. às 18 horas, né? Onde elas foram consagradas. Então foi padrinho da Aninha e o esposo da Lorene foi padrinho dela. Legal. Essa daí, nessa imagem, bonita imagem, por sinal. Essa daqui, essa eu não conhecia. Não tem problema, pode passar. Produção, vamos para a próxima. A próxima deve ser alguma atividade das festas, né, Eu padre? estava roubando alguma coisa na cozinha lá, não sei Olha o que era. só, Né? confessando aqui um crime. Que isso, padre? Ainda estava na nossa estrutura. Claro, tem que provar antes de servir para a alguém comunidade. tem que fazer sacrifício, né? Tá certo, tá certo. Brincadeiras à parte, mas nós estamos falando aqui de assunto sério, claro, para descontrair. Enfim, o padre é uma pessoa abençoada, uma pessoa muito bem querida pela comunidade, né, padre? Aqui também na paróquia São João Batista. Também na São João Batista. Legal, legal. Tempo comum, cor verde, né? Da estola, da casula. E é interessante, né, padre? O senhor comentou sobre as cores. Existem os ritos dentro da Igreja Católica que envolvem essas cores, né? Explica isso rapidamente para a nossa audiência, para que o pessoal possa ver, porque o pessoal vê, nossa, mas o padre hoje estava de roxo, ele estava de verde, enfim. Tem todo um significado para isso, né, padre? Isso, é chamado tempo litúrgico, né? Então, existe, por exemplo, o tempo social, propriamente dito, começa em janeiro, dia 1º, vai até o dia 31, né, de dezembro, então é o ano civil. Mas existe o ano litúrgico. O ano litúrgico na igreja, ele vai começar com o quê? Lá em novembro, mais ou menos, vai começar com o advento. Legal. Começa com o advento, depois vem o tempo do Natal, quer dizer, o advento já é a preparação para o Natal. Depois do Natal vem o tempo comum, a primeira parte. Aí depois vem o quê? Vem a quaresma, marcada pela cor roxo. O Natal é a cor branca. O advento também é roxo. O tempo comum é a cor verde. Então a estola que o padre usa, ou a casula, propriamente dita, é verde. O que mais? Aí depois vem o tempo comum, vem o tempo da quaresma, também o tempo roxo, o tempo da Páscoa, tempo branco também, e depois volta o tempo comum na sua segunda parte, a cor verde. Então o ano litúrgico, ele vai justamente orientando a vivência através de ritos da igreja. Não é que é só ritos, né? Mas é os ritos que vão dando sentido, significado à nossa caminhada na fé. Perfeito. Padre, claro, eu tenho 35 anos, ao longo da minha vida eu já observei que no passado
existia muita rivalidade entre a Igreja Católica e setores das igrejas evangélicas. Porém, ao longo dos anos, a fé cristã, independente da denominação da igreja, tem visto que isso era totalmente desnecessário. Existe um bom relacionamento hoje entre os padres, os pastores, enfim. Padre, como o senhor analisa isso? Claro, cada um com a sua crença, cada um com a sua fé, cada um dentro do seu espaço, mas tem que ter boa convivência, né, padre? Sim, isso é próprio, né? Então a convivência religiosa, principalmente em São Caetano, é muito boa, né? A gente não tem assim atritos, dificuldades. Por quê? Porque hoje você tem muito mais conhecimento da fé. E à medida que você tem conhecimento, você vê que você não joga contra o outro. Você joga junto com o outro, né? Então isso é uma realidade que tempos para cá ainda vem mudando ainda muito, né? Porque vai se conhecendo a identidade de fé. Então, padre, então a fé vai se tornando relativa. Não é isso. Cada qual tem o conhecimento daquilo que acredita, daquilo que professa, e com isso também você é o quê? Você consegue acolher o outro. Afinal, Deus é o mesmo. Isso. O outro não é obstáculo para você, ou alguém que compete com você. Não, pelo contrário. Existem coisas que são próprias. Padre, então todas as igrejas são iguais. Não, existe a sua identidade própria. Mas existe aquilo que é comum. Padre, eu posso ser católico, o outro ser espírita, mas nós temos algo em comum. O que nos é em comum? É a luta pelo bem comum, é a luta pela justiça. Isso independe propriamente de religião. E é até bom, vamos dizer assim, que cada qual conheça a sua realidade. Porque senão o que acontece? Padre, é relativo. Não é isso, né? Mas você conhece e com isso você consegue acolher o outro naquilo que lhe é diferente. Mas sempre tendo aquilo em vista do bem comum. Padre, rapidamente, nós estamos para os minutinhos finais aqui. Ao longo dos 12 anos de ordenação, as pessoas têm casado menos, padre? Sim. Que é um sacramento muito importante na igreja. O matrimônio. O matrimônio, ele com o tempo, diminuiu bastante. São poucos que acabam buscando a igreja para quê? Para receber o sacramento do matrimônio. Mas por quê? Primeiramente, a questão da fé. Você transmite a fé em alguns pontos. Por exemplo, participar na missa, certo? Então, tem uma participação ainda significativa, boa, dos cristãos católicos. Mas em relação aos demais sacramentos, então, por não conhecer a fé, você acaba não buscando. Então, você pega matrimônio, unção dos enfermos. Unção dos enfermos. Batismo acontece bastante. Então, Eucaristia também, que é a missa, né? Mas esses dois sacramentos, você acaba não tendo ciência, consciência, com isso você acaba não buscando. E não buscando, o que acontece? Com o caminhar da carruagem, que é a história, aquilo vai decaindo. Então chega um momento que você não sabe, olha, então, o que é um matrimônio, o que é um casamento? São duas coisas diferentes, uma civil, outra religiosa, né? Então a pessoa já não sabe distinguir a coisa da outra. Quer dizer, o que tem aqui? Mas o que tem aqui? Quer dizer, você acaba não distinguindo e com isso não buscando. Sem contar que hoje também as pessoas, em relação a casamento, a matrimônio, é mais difícil. Por quê, padre? O amor hoje ele é um pouco coisificado, instrumentalizado. Então eu vou casar para quê? Mas eu não quero um compromisso sério. Então eu não vou casar na igreja. Mas, quer dizer, a pessoa acaba não tendo ciência, consciência daquilo que está acontecendo, né? Perfeito, padre. Os minutinhos finais, últimos segundos, na verdade, queria que o senhor pedir a bênção aqui para o senhor, pedir a bênção também para os nossos internautas, para a nossa audiência. Muito obrigado por essa entrevista, padre. Poxa, eu que agradeço a oportunidade, a ocasião, e que Deus abençoe o trabalho de vocês, que com certeza ajuda muitos a conhecer a nossa realidade aqui em São Caetano. Tá certo, padre, muito obrigado. Fica o convite, Capela Santa Rita, a partir das 18 horas, no sábado e domingo. Tem a missa, depois tem a quermesse, enfim. Participem, confraternizem com a comunidade, ajudem a igreja também. Com certeza vão encontrar bons amigos por lá e sempre uma palavra de atenção, de carinho do Padre Becker também, que participa das atividades. Um forte abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.